refletir um pouco a respeito de um tema e de um texto bíblico que eu julgo ser a coisa mais fundamental da vida humana, que é a satisfação do homem. Nós falamos muito a respeito de felicidade, nós falamos muito a respeito de prosperidade, de buscar diversas coisas, mas talvez nós não tenhamos muito bem certos a convicção do que é de fato satisfação. O que torna um homem de fato satisfeito, né? A vida humana é uma vida de buscas constantes, e nós buscamos diversas coisas. Buscamos recursos, nós buscamos relacionamentos, nós buscamos segurança, e aí os irmãos sabem tantas coisas que nós buscamos. E a impressão que nós, e não só a impressão, mas a conclusão que chegamos é que toda essa busca não tem fim. Porque todo o dinheiro que você alcança sempre traz o desejo de algo mais. Quando você ganhava um salário, você queria ganhar 2. Quando você ganha 2, você precisa ganhar 3. Quando você ganha 3, você necessita ganhar 10, né? Mas não é questão de precisar, já começa a virar uma necessidade. E tudo é assim. E nós achamos que quando nós encontrarmos alguém e nos casamos com essa pessoa, eu tive esse pensamento, eu achava que, nossa, quando eu casar, e Deus me deu assim a pessoa maravilhosa para estar do meu lado, e achei que pronto, agora eu vou me tornar uma pessoa extremamente feliz. Mas não é assim. Ninguém satisfaz ninguém. Isso porque a conclusão que o próprio Salomão chegou da sua vida, e a história de Salomão, para quem não conhece, estude, porque é uma história maravilhosa, que ele conta exatamente isso. Salomão talvez foi um dos únicos homens da terra que teve o privilégio de ter tudo que ele quis ter, né? E ele buscou em tudo isso essa tal satisfação. E a conclusão dele, os irmãos já sabem, foi como correr atrás do vento, ou seja, nada satisfaz. Por quê? Só existe algo que satisfaz um homem, que se chama Deus. Essa é a conclusão, né? E aí eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Salmo de número 84. Esse é um dos textos, um dos salmos mais belos, que já se transformou em belíssimas canções. Que bom que a versão está mesmo arriada mesmo. O texto diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Vou repetir. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escuta o nosso e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam
retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Salmo 84 é um salmo dos filhos de Corá, e nesse instante eu vou falar um pouquinho mais a respeito deles, mas como todo bom professor, não posso deixar de fazer uma contextualização aqui no início da nossa reflexão. Como eu falei no início, Deus criou o homem para se relacionar com ele, para estar com ele, né? Para permanecer na presença dele. E nós sabemos, Deus criou o Adão, criou Eva, fez um jardim, colocou no jardim todas as coisas maravilhosas que o homem poderia desejar, não tinha nada que faltava, mas a coisa mais importante que tinha no jardim era o próprio Deus. Deus estava lá. A Bíblia fala que Deus aparecia ao homem para conversar com ele, né? Então Deus estava presente. E aí eu fiquei imaginando como seria a nossa vida se Adão e Eva não tivessem desobedecido, né? Provavelmente não teríamos liderança, presidentes, governos, porque Deus mesmo nos lideraria. E quando tivéssemos alguma dificuldade na vida, a quem procuraríamos? A Deus. Ele está lá. Para que procurar conselho melhor do que não de Deus, né? Isso passaria a ser algo corriqueiro da nossa vida. Ao invés de pedir conselho de alguém, pediríamos a Deus. Mas o homem desobedeceu. E quando desobedeceu, qual foi a primeira atitude de Deus? Expulsar. O homem foi expulso da presença de Deus. Esse foi o grande castigo. O castigo não é o inferno. O castigo é estar longe da presença de Deus. Alguém já disse que o céu sem Deus seria pior do que o inferno. Porque não tem sentido. O homem foi expulso da presença de Deus. E desde que o homem foi expulso dessa presença, o homem passou a sentir um vazio impreenchível. E o homem começou a procurar satisfazer esse vazio de todas as formas possíveis. Alguns, poucos por sinal, sentiram a necessidade de buscar a Deus. E começamos a ver desde Gênesis algumas histórias, como por exemplo, conta a história de Sete, né? Desde Sete passou-se a invocar o nome do Senhor. Depois nós vamos ver vários outros homens, como Matusalém, o próprio Noé, Abraão. Mas a grande maioria dos homens começaram a buscar essa satisfação em outros lugares. E nós conhecemos a história. Mas Deus, incansavelmente, sempre buscou trazer o homem de volta para essa presença. Mas tinha um problema. Deus havia decretado uma sentença para a desobediência. E aquela sentença iria requerer uma reação, uma ação drástica que somente o próprio Deus podia fazer, que foi a morte de Jesus. Não é isso? Mas Deus, Ele estava preparando o caminho para que o homem pudesse voltar de volta à sua presença. E o que Deus fez? Deus estabeleceu alguns meios superficiais, indiretos, para que o homem pudesse continuar buscando estar na presença de Deus. Então, quando Deus queria falar com o homem, Ele não falava de forma direta, Ele usava um profeta. Quando o homem precisava buscar a Deus, Deus não permitia que o homem buscasse de forma direta, Ele procurava um sacerdote. Quando o homem queria ir até Deus, ele não podia. Deus não aparecia face a face a ninguém. O que Deus fez? Deus estabeleceu o templo. E o homem ia até o templo. Chegava até o templo, que Deus não estava lá presencialmente, Deus estava lá representativamente, simbolicamente, através de um móvel, a Arca da Aliança. Mas esse era o meio que o homem tinha de continuar buscando a Deus. E creio que Deus fez isso, claro que foi propositalmente. Tudo que Deus fez tinha um propósito. E o propósito era mostrar para o homem que aquilo não era suficiente. Ir a um local, buscar pessoas, não era suficiente. O homem precisava estar diante de Deus, face a face. E o que essa introdução toda tem a ver aqui com o nosso Salmo 84? Salmo 84 é chamado de Salmo de peregrinação. Por quê? Havia uma lei lá em Deuteronômio,
Deuteronômio, também, eu acho que é em Números mesmo, que dizia que o homem teria que ir ao templo celebrar Páscoa, Pentecostes e a festa dos tabernáculos 3 vezes ao ano. E o homem tinha que ir. Irmãos, hoje para a gente vir aqui ao templo é fácil, né? Mesmo você que mora longe, você pega seu carro, paga um Uber, e aí você vem lá no arzinho condicionado do seu Uber, chega até aqui. Chega aqui, né, tudo tão arrumadinho, tudo tão confortável, te aguardando. Naquela época, ir ao templo era uma viagem que durava de um dia a uma semana. Para alguns, a ida ao templo era uma viagem a pé, não tinha Uber, né? Pouquíssimos, apenas pessoas muito ricas tinham acesso a um cavalo. Então, a grande maioria das pessoas iam a pé, e era geralmente uma viagem de 100 a 170 quilômetros. Por isso que eu estou dizendo, era uma viagem que para alguns era 5 dias caminhando. Para quem tinha filhos pequenos, essa viagem podia durar semanas. E era uma obrigação do povo ir. E enquanto o povo ia para o templo, para essas festas, 3 vezes ao ano, o povo ia cantando. Quando a gente vem aqui para o culto, né? Sabe quando está aquele frio de 9 graus? Todo mundo vem cantando? Né? O povo ia cantando. Queria pedir aos irmãos, abram aí sua Bíblia no Salmo 120. Só para os irmãos entenderem um pouquinho essa lógica da peregrinação. Deixa eu abrir aqui a minha também. Salmo 120. Não sei se os irmãos já viram esses capítulos da Bíblia. Salmo 120. Na sua versão, o título aí está dizendo o quê? Cântico de... Aí não tem o título não, né? Mas na sua Bíblia ele está dizendo cântico de peregrinação. E aí começa: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Senhor, livra-me dos meus lábios mentirosos. Livra-me dos lábios mentirosos. Salmo 121, está escrito o quê? Vamos caminhando aí. Cântico de peregrinação. Levanto os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. Salmo 122, cântico de peregrinação. Aí olha só: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando a gente lê esses salmos, entendam que o povo cantava ou recitava esses salmos caminhando. Então ele passa a ter um sentido diferente, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa. Primeiro eles começaram colocando as angústias diante de Deus. Eles estavam indo em direção ao templo. Mas aí chega um momento ali que, olha, vamos colocar aí algo para poder animar esse povo, né? Irmãos, olha, vamos nos alegrar indo à casa do Senhor. E aí os irmãos podem ir seguindo o 123 até o 134, que é o último salmo de peregrinação. E aí no 134, talvez já estivessem chegando ao templo. Ele diz: venham, bendigam ao Senhor, todos vocês servos do Senhor, de noite servem na casa do Senhor. Então, os salmos do 120 ao 184 era conhecido como salmos de peregrinação. Mas os irmãos perguntam: mas e o 84 que você leu? Você não disse que é um salmo de peregrinação? E aí está uma coisa bem interessante, porque ele não era usado na peregrinação, mas alguns intérpretes o chamam de um salmo de peregrinação. Sabe por quê? Porque diferente daqueles que estavam caminhando em direção ao templo, o salmista aqui, ele estava impedido por algum motivo que nós não sabemos de fazer isso. E o próprio texto vai dar algumas nuances de que ele realmente estava privado dessa possibilidade de ir até o templo. E é por isso que ele começa o salmo dizendo: quão amáveis são os seus tabernáculos, né? O desejo profundo que ele tem da presença de Deus. E aí eu queria dizer para os irmãos que esse salmo é um salmo dos filhos de Coré, ou de Corá. Quem eram os coraitas? Os coraitas, eles eram descendentes de levitas, e eles trabalhavam no templo
justamente na parte musical. Eles eram de fato levitas, né? Eles cantavam, tocavam e também cuidavam das portas do templo. Só os filhos de Coraítas, eles escreveram em torno, que nós sabemos, em torno de 14 salmos. Existem vários salmos que são reconhecidamente da autoria deles. Então, esse autor, ele era alguém que vivia no templo. Ele não apenas ia ao templo 3 vezes ao ano, mas ele vivia no templo, ele trabalhava no templo. E ele está aqui, de alguma forma, privado de estar no templo, e ele diz: olha, quão amáveis são, o Senhor, os seus tabernáculos. E aí ele diz: olha, minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Sabe o que essas duas palavras no original quer dizer? Suspira e desfalece. Suspirar, desejar intensamente. Desfalecer, consumir-se. Provavelmente uma tradução que seria assim bem própria para o que é original, talvez seria aquela palavra saudade profunda. Vocês já sentiram saudade assim exagerada de alguém? Sabe quando você perde alguém? Ou sabe quando você está distante de alguém? O irmão Jorge, né? Jorge estava me falando que ele dirigia aí e ficava 40, 50 dias, 30, 40 dias fora de casa. Não é assim? Eu acho que o irmão Jorge deixava muita saudade. É disso que o autor está falando. Aquela saudade que queima, sabe? Aquela saudade que desespera, que você se consome. E ele está sentindo essa saudade dos atos do Senhor, da presença do Senhor. Irmãos, isso é algo muito profundo para a gente, porque isso nos desperta aquela reflexão de entender assim: o que eu sinto por Deus? Já pensaram nisso? O que eu sinto por Deus? Quantos dias eu fico sem sequer me preocupar em ler a Bíblia? Quantas vezes eu fico e não sinto nada sem me ajoelhar e orar? Esses irmãos aqui do Velho Testamento, os judeus, eles caminhavam quilômetros para estar diante de um Deus que não era Deus presente, real, era apenas uma representação de Deus, era apenas um cumprimento ritualístico. Mas nós não precisamos nem vir aqui, porque a Bíblia nos fala que Deus está onde? No nosso quarto. E quando está falando de quarto, não está falando de um local físico. Quarto está falando de intimidade, não é assim? Quarto está falando que Deus está ali, está dentro de você. E quando a Bíblia fala que nós temos que fechar a porta para falar com Deus, também não está falando de um lugar, está falando, sabe de quê? De foco, de uma atenção perfeita diante dele, sabe? Nós temos saudade disso, nós temos sentido isso, nós temos buscado isso. Olha que exemplo maravilhoso nós temos aqui na Bíblia. Pessoas que não tinham o acesso que nós temos e pessoas que sentiam um desejo profundo e que queimava o coração de estar na presença de Deus. Essa é a grande marca do novo nascimento. Porque o homem natural, ele pode desejar religiosidades. O homem natural, ele deseja ir, cantar, ele pode desejar pregar, fazer sermões, ele pode desejar estar no meio, ele pode desejar participar de uma comemoração do Dia dos Namorados, perfeita e maravilhosa, como nós participamos. Ele pode desejar disso tudo, mas apenas um homem regenerado sente a necessidade, sente a saudade de estar com Deus. Isso é um fato. E aí o salmista, ele vai continuar, eu vou tentar aqui me apressar mais por conta do tempo,
mas o salmista vai chegar a se comparar com o pardal e a andorinha, né? O que ele está dizendo assim, olha, até o pardal e a andorinha, que eram os pássaros na época mais insignificantes, não tinha valor, não eram comercializados, e ele diz até o pardal e a andorinha era um animal que não parava, não ficava em canto nenhum, não se fixava, até eles fizeram um ninho, né? Até eles estão lá e eu estou distante. E ele usa esse simbolismo da casa e do ninho, porque na presença de Deus nós encontramos casa, nós encontramos segurança, nós encontramos abrigo. Ninho fala de descanso, de proteção, um local para você gerar vida, gerar família, né? Mas aí o autor ele começa então a falar sobre quem de fato é o homem satisfeito. E aqui que eu queria chegar assim vamos dizer assim, ao cerne da nossa reflexão. E ele fala de 3 pontos. O primeiro ele diz: bem-aventurado aquele que habita, verso 4 está escrito como? Bem-aventurado os que habitam em tua casa. Não é isso? Bem-aventurados que habitam. E aqui está uma primeira lição que é extremamente importante. Ele não está dizendo bem-aventurados que visitam, os que vão. Ele está dizendo bem-aventurados que... E habitar, está falando de quê? De permanência. Não é isso? Permanência. Permanecer. Irmãos, a Bíblia fala que quando Jesus morreu na cruz, o sangue dele nos deu livre acesso ao Pai. Eu não preciso estar em casa, não preciso estar na igreja, eu não preciso estar sozinho, eu não preciso de nada para estar na presença de Deus. Eu posso estar permanentemente na presença de Deus. E aí, o ponto mais importante é que ele diz: bem-aventurado é este que está. E talvez nós perdemos a coisa mais importante e preciosa que nos foi dada. É que essa oportunidade, a Bíblia diz que ela nos foi dada de graça. Não é isso? De graça. Aquele bandido na cruz, do lado de Jesus, teve essa oportunidade e a aproveitou. Porque o próprio Jesus disse: ainda hoje estará comigo no paraíso. Jesus não estava falando do novo céu, da nova terra. Jesus estava falando da presença dele. Estarás, olha como é que está escrito o texto: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Geralmente nós focamos na palavra paraíso, mas o foco não está no paraíso. O foco está: ainda hoje estarás comigo. Não é isso? O livre acesso. Nós temos a oportunidade, nós temos a graça, o acesso livre. O povo judeu, apenas um homem, o sumo sacerdote, uma vez ao ano, entrava diante do Santo dos Santos, um local que era representativo, simbólico de Deus, uma vez ao ano. Se ele descumprisse qualquer uma das regras, ele morria fulminantemente. Provavelmente entrava com o coração a mil, com medo de estar descumprindo qualquer coisa. Entrava cheio de sino na veste, né? Porque se parasse de bater, o sino o povo puxava, porque tinha uma corda amarrada no pé. Parou de fazer barulho, puxava, porque o homem deve ter morrido, sabe? A Bíblia fala que o véu rasgou. Aquele véu que era a porta do Santíssimo Lugar, rasgou, e rasgou fisicamente, sabe? Deus quis mostrar ali para o povo judeu assim: pronto, não existe mais isso. E aí o povo judeu achava que o acesso era apenas dele. De repente Pedro viu lá um lençol descendo do céu com as coisas que os judeus achavam impuras, e aquele povo ali, que somos nós, aquele povo foi batizado pelo Espírito Santo e passou também a ter o mesmo acesso. Não apenas mais os judeus, nós temos acesso diante de Deus. Porque bem-aventurado são aqueles que habitam
em tua casa. Precisamos permanecer. Mas a segunda bem-aventurança: bem-aventurados que peregrinam para Deus. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Olha que interessante. Temos a oportunidade de habitar, de permanecer, mas parece que aí nossa vida estagna, né? Podemos ficar lá. Não. Nós temos um caminho, nós temos uma peregrinação. Nós já estamos com Deus, mas nós temos uma peregrinação a viver. E o texto está dizendo que bem-aventurado é o homem que encontra em Deus força para peregrinar. Você sabe por quê? Porque permanecer não é fácil. Concorda comigo? Permanecer não é fácil. Sabe por que não é fácil? Porque existem os vales. E o texto fala de um vale árido, outra versão vai chamar de vale de Baca, que na verdade está se referindo a um vale de lágrimas, de sofrimento. Ou seja, a nossa vida, mesmo permanecendo, habitando com Deus, é uma vida de dificuldades. A nossa própria carne nos impõe uma série de dificuldades de permanecer. Mas o texto fala que bem-aventurado é aquele cuja força está no Senhor. Porque geralmente, irmãos, nas dificuldades, nós costumamos buscar a força em nós mesmos. Não é assim que nós fazemos? Cada um tem uma forma diferente. Eu tenho uma dificuldade enorme de perder controle. Tamires costuma dizer que eu sou autista. E ela disse que vai me colocar no psiquiatra para poder fazer o laudo, né? Talvez seja, mesmo eu tenho umas coisas assim um pouco estranhas. E uma das coisas que mais me incomoda é justamente perder controle. E é uma coisa assim, interessante, porque às vezes eu viajo bastante, às vezes na viagem, não sei quantos aqui já tiveram problema lá com o GPS, local desconhecido, o GPS buga lá, pronto, e eu desespero. Meu Deus do céu, sabe? Então assim, é uma dificuldade minha, eu acho que eu sou um pouco exagerado em relação a isso. Mas todos nós, no nosso descontrole, nós buscamos força em nós mesmos. Dificilmente, pelo menos a nossa primeira ideia é buscar força no Senhor. E o desafio aqui do salmista é: satisfeito, feliz, bem-aventurado é aquele que busca força no Senhor. Eu não sei qual é o seu vale. Não sei, eu sei que alguns irmãos aqui estão passando por vales mais simples, outros talvez por vales mais difíceis, né? Existem vales externos, existem vales que são internos, né? Mas quem é que de fato vai poder se considerar alguém satisfeito? É aquele que busca força no Senhor. E aí sabe o que é mais interessante? É que o texto não diz que Deus tira a pessoa do vale. O que está escrito aí no verso 6? Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, encontra os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Ou seja, Deus não tira a pessoa do vale. A força de Deus não nos tira do vale, mas transforma o vale em manancial. Não é interessante isso? Nós não crescemos no vale. Muitas vezes, quando tudo está bem, a nossa tendência é se conformar. Não é assim? Como é que é a palavra? Meu Deus, fugiu aqui. Acomodar. Pronto. Mas quando passamos por dificuldades, muitas vezes nós nos reinventamos, nós buscamos, nós saímos do lugar. Então Deus transforma o vale. Deus não nos tira do vale, na maioria das vezes, mas Ele transforma o vale em manancial. E aí, olha que outra coisa interessantíssima. O texto diz que bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos. Irmãos,
Lembram que eu estava aqui contextualizando, falando que isso é um salmo de peregrinação, mesmo que não na prática, porque ele estava impedido, mas ele estava pensando nesse momento da peregrinação, indo até o templo. É só que o texto está dizendo que o caminho dessa peregrinação não está lá fora, está no coração. E isso nos faz pensar que na dificuldade, o caminho externo talvez não esteja aplanados, como o texto está dizendo ali, aplanados. Mas o caminho do coração ele deve estar. E o que isso nos diz? Muitas vezes, a peregrinação nos mostra um caminho muito difícil, um caminho de fato de muitas lágrimas. Mas o texto diz: satisfeito, feliz, bem-aventurado é aquele que encontra força em Deus e percebe em seu coração que esse caminho está seguro em Deus. Talvez é aquilo que o autor de Hebreus disse, né? Que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Não sei se eu estou confundindo aqui o texto. E a convicção daquilo que não se vê. Né? Você está vendo derrota nesse caminho, você está percebendo fisicamente a derrota, mas no seu coração você percebe a saída, você percebe a chegada. Não é nem a saída, você percebe a chegada, porque a chegada é o Senhor. E por fim, para a gente que já concluir, o texto diz que bem-aventurado são Salmo 84, verso 8. Bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Está no bastante finalzinho, né? O último verso é o 12. Ó Senhor dos exércitos, feliz ou bem-aventurado é o homem que em ti confia. Essa palavra confiança no hebraico, batak, ela tem um significado muito interessante e até um pouco diferente de outras que têm a mesma tradução da língua portuguesa, porque a ideia dessa confiança aqui imagine você no mar e está se afogando e de repente você encontra um tronco de madeira, e aí o que você faz? Você se joga nesse tronco de madeira, certo? A confiança é justamente você se apoiar naquele tronco, a convicção, a certeza que ele vai te salvar, que você, até porque fora daquele tronco você não tem mais nenhuma outra possibilidade, correto? Você só tem duas opções: ou você se agarra no tronco ou você morre. Isso é essa confiança. Imagine também você estar muito desgastado numa caminhada, caminhando a quilômetros, e aí é interessante porque ele estava falando aqui de peregrinação, muito cansado, e de repente chega lá um Uber, né? Uma carona, o irmão passa, sabe, você está caminhando, pé já cheio de calo, e de repente passa o irmão e te oferece uma carona. A ideia da confiança aqui é aquela confiança em que você coloca todo o seu peso sobre aquilo que te dá segurança. E aí o texto fala: feliz, bem-aventurado, satisfeito é o homem que coloca todo o seu peso, toda a sua angústia, toda a sua dificuldade, todos os seus pecados no Senhor. Já pensou nisso? Eu não consigo entender porque às vezes a gente rejeita colocar coisas que são tão ruins para a gente no Senhor. Você já pararam para pensar que muitas vezes a nossa falta de fé é a coisa mais sem lógica que pode existir? A gente sabe, todos nós sabemos que somente Deus é capaz de resolver todas as coisas. Eu creio que todo mundo aqui tem plena convicção disso. Muitas vezes passamos por dificuldades, sofrimentos que está ali amargurando o nosso coração, e por algum motivo nós não depositamos isso no Senhor, não confiamos no Senhor. O
texto é muito claro quando fala isso. Olha, feliz é o homem que coloca todo o seu peso no Senhor. Isso é essa confiança, sabe? Deus, Ele não quer que você se libere da carga sozinho para procurá-lo. Deus quer que você o procure. Deus quer que você esteja com Ele, que você caminhe até Ele, e quando você chegar lá com toda a sua carga, todo o seu peso, Ele espera que você coloque todo esse peso nele. Porque o próprio Jesus diz o quê? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? E a ideia que dá é que Jesus faz uma troca de carga, não é isso? Né? Faz uma troca, porque Ele fala: vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vou te dar alívio. Ou seja, se Ele vai dar alívio é porque Ele vai pegar a nossa carga. E aí Ele diz que o jugo dele é leve. Uma troca de carga. Esse é o único jeito, irmãos, de estarmos e de sermos satisfeitos nessa vida. É isso que o salmista nos fala, é isso que o salmista nos desafia, que nos traz a reflexão nessa manhã. Como é que está de fato a nossa busca pela presença de Deus, por Deus? Nós precisamos entender que esse é o objetivo da nossa vida. Tudo que nós fazemos distante disso, como Salomão diz, é perda de tempo, é apenas acúmulo de angústia, acúmulo de sofrimento, acúmulo de dificuldade. Mas Deus, Ele nos satisfaz completamente. Deus nos satisfaz no tempo, mas Deus também nos satisfaz no vale. Deus nos satisfaz no vale. Amém? Que Deus possa aplicar essa palavra e que Deus possa nos despertar, refletir sobre ela durante a semana, durante os nossos dias, que a gente não possa esquecer. Fica aqui um pedido especial meu: leia os Salmos, estude, leia novamente o Salmo 84. Ele, com certeza, o Espírito Santo vai falar muitas outras coisas ao seu coração. Os Salmos, ele é cheio de significado. Muitas vezes nós lemos os Salmos apenas como uma simples poesia, mas o Salmo, ele tem uma profundidade de informações e de revelações de Deus para nós, que os irmãos não têm ideia. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos.